A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o evangelista Marcos Vinícius. E neste momento, Deus tem uma palavra de cura para a sua vida. Deus tem uma palavra de mudança, uma palavra de libertação para você que precisa ser liberto, precisa ser transformado e precisa ser curado através do poder da palavra de Deus. Então eu te convido, meu irmão e minha irmã, a estarem lendo comigo Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 13, que nos fala bem assim, sobre a cura do servo de um centurião. E a Bíblia vai começar nos falando: e quando ele entrou em Cafarnaum, um certo centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu criado está deitado em casa paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Basta que digas uma palavra e o meu criado ficará são, pois eu também sou homem sob autoridade, com soldados às minhas ordens. Digo a este vai e ele vai, e a outro vem e a ele vem. Digo a meu criado faze isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tão grande fé como esta. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e seja conforme a tua fé. Naquela mesma hora o seu criado ficou curado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é uma história muito interessante, muito importante, porque através da palavra de Deus a cura vai ser gerada para a tua vida. O milagre vai ser gerado para a tua vida. A transformação vai ser gerada na tua vida. Porque a palavra de Deus, quando ela é lançada, de maneira nenhuma ela volta vazia. Antes, ela faz o que lhe apraz para aquilo em que ela foi enviada. E essa palavra está sendo enviada como cura para a tua vida e não voltará vazia para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar lendo alguns versículos e meditando algumas coisas da parte de Deus para aprendermos o que Deus ele quer da nossa vida através da palavra dele, nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, o momento em que você irá ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia começa nos falando que quando Jesus Cristo entrou em Cafarnaum juntamente com seus discípulos, porque Jesus Cristo não andava só, sempre andava com 2 ou mais, para que se cumprisse a palavra de Deus quando nos fala que aonde há 2 ou 3 em meu nome reunidos, ali estarei eu no meio deles. Deus ele fala na palavra. Então Jesus Cristo nunca estava sozinho, sempre que estava com 2 ou mais. Então Jesus, fazendo a vontade de Deus, curando, salvando e libertando, entrou em Cafarnaum, não só uma vez, mas muitas vezes, para curar pessoas. E um certo centurião se aproximou de Jesus Cristo, implorando a Jesus, falando para Jesus que o criado dele
estava deitado em casa paralítico, sofrendo horrivelmente. Então uma coisa vai nos chamar a atenção, que a Bíblia não vai nos falar se o centurião era crente ou não. Somente que era o homem, pela leitura da Bíblia que nós fizemos, o homem sob autoridade, que tinha ordem sobre os seus soldados, louvado seja o nome do Senhor, como um comandante, como um líder. Então nós vamos ver que ele já tinha ouvido falar, ele sabia que Jesus Cristo tinha o poder, como tem e sempre terá o poder da cura. Porque quando Jesus entrou, ele já foi se aproximando de Jesus. E ele foi implorando ao Senhor para que o Senhor fizesse algo pelo criado dele que estava em casa, paralítico, sofrendo horrivelmente. Meus irmãos, há detalhes nesta palavra que comove o coração de Deus, que sensibiliza o coração de Deus para Deus atender às nossas dores, às nossas sofrências. E uma delas é que esse centurião, quando se aproximou de Jesus, ele não somente se aproximou, ele não somente esteve perto, ele implorou pela cura do criado dele, que estava paralítico. E sabe qual é uma das coisas que nós, sendo crente e não crente, não estamos perseverando para com Deus? É ser insistente naquilo que a gente busca, é ser persistente naquilo que a gente faz. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, para Deus dar a cura ao ser humano, para mim e para a tua vida, nós temos que implorar a Deus. Nós temos que nos humilhar perante a Deus, reconhecer que não somos nada e que não merecemos nada, e pedir a Deus que Ele faça a vontade dEle sobre a nossa vida. Porque se somente nós se aproximarmos de Deus e pensar que Ele vai fazer tudo, nós estamos enganados. Nós se aproximamos, você se aproxima e você busca, você pede, você insiste, você persiste para Deus ver que realmente você quer, para ver que realmente você está necessitado de uma cura. Louvado seja o nome do Senhor. E não importa se é paralisia física ou espiritual, na tua alma, a tua vida travada, a tua vida financeira travada, a tua saúde travada, parado, seja qual enfermidade for, se você persistir na oração, se você implorar a Deus continuamente pela misericórdia e pela cura, uma hora Deus ele vai descer para honrar a tua fé, a tua insistência e para lhe mostrar que Ele é o Deus da cura, que Ele é o Deus do milagre na face dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, logo após o centurião pedir ao Senhor para que pudesse curar o criado dele, Jesus Cristo não botou impedimento, Jesus Cristo não botou obstáculo na frente, somente falou: eu irei curá-lo. Meus irmãos, olha só que detalhe importante. Quantas das vezes você pede ajuda a um parente? Quantas das vezes você pede ajuda a uma pessoa até que você ama, que você vive, que você convive no dia a dia? Você pede ajuda, ele fala, ela fala que vai ajudar, ele fala, ela fala que vai fazer. E chega na hora, surge obstáculo. Chega na hora, surge imprevisões e essa pessoa não te ajuda. Sabe por que isso acontece? É porque o ser humano é falho, é pecador.
Você não pode esperar que o ser humano vai fazer tudo pela tua vida. Você não pode esperar que o ser humano vai caminhar pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ter momento que você vai pedir ajuda a uma pessoa. A pessoa vai dizer que vai te ajudar, mas vai chegar no momento não vai te ajudar. Por causa da natureza pecadora que todos nós que estamos nessa terra temos. Mas, irmão, qual é a direção de Deus para a minha vida através do que você está falando? É você pedir ajuda somente a Deus. É você buscar um recurso somente em Deus. Quem que é Deus? É a palavra. É você abrir a Bíblia para ler. Você vai achar a solução do teu problema. Você vai ouvir Deus falar contigo. Você vai ouvir Deus te dar a direção do que você precisa fazer. Isso é consultar a Deus. É você abrir a Bíblia e se disponibilizar para se dedicar a Ele, porque Deus é a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, através da tua fé, não sendo como um ser humano falho e pecador, como nós, Ele não vai botar obstáculo. Ele não vai botar impedimento para te curar. Porque a Bíblia nos fala que o desejo de Deus é que nenhum de nós, nenhum ser humano nessa terra se perca. Que nenhum ser humano se desvie do propósito de Deus. Que nenhum ser humano se afaste da presença dele, senão que todos venham ser salvos, venham ir para o céu, venham ter a vida eterna, venham ter a sua vida, a sua alma curada, liberta do mal dessa terra. Então vá até o Senhor, busque a Deus, porque Deus, Ele irá fazer aquilo em que você está implorando a Ele, assim como aquele centurião implorou. E quando Jesus falou que iria na casa do centurião curar o criado dele que estava paralítico, olha só que atitude linda. Ele falou bem assim, o centurião, para Jesus: não sou digno de que entre em minha casa, basta que digas uma palavra e o meu criado ficará são. Uma atitude de quebrantamento, uma atitude de humildade e reconhecimento que não é nada, mesmo tendo autoridade sobre as mãos. Ele mesmo falou: pois também sou homem sobre autoridade, com os soldados às minhas ordens. Eu quero falar uma coisa que Deus para a tua vida, que a posição social, o controle, as ordens que você tem, ou a autoridade que você tem aqui na terra, para Deus, pode ser uma admiração. Para Deus pode ser um elogio. Você ser uma pessoa sob autoridade. Assim como Jesus, como está escrito, Jesus se admirou quando ouviu ele falar que ele era também um homem sobre autoridade, sobre os seus soldados. Só que a nossa posição aqui na terra, a autoridade terrena que nós temos, não é o bastante para fazer Deus curar a nossa vida. Não é o suficiente para fazer Deus mudar a nossa vida. Tem que ter quebrantamento, tem que ter humildade, tem que ter perseverança, como foi falado. Porque Deus, ele não está limitado à condição social. Deus não quer saber se você tem autoridade ou se você não tem. Deus não quer saber se você é uma pessoa rica ou não é.
Deus quer saber se você é uma pessoa humilde, se você é uma pessoa que se quebranta diante da presença dele, se você é uma pessoa que mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo situação aqui na terra, se você é uma pessoa que se dobra diante daquele que vive e reina para todo sempre, como o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, na face dessa terra. Então, meus irmãos, a Bíblia nos fala que quem exalta a si mesmo, quem pensa que é alguma coisa, quem acha que é, quem acha que pode, quem acha que faz alguma coisa, Deus humilha. Mas aqueles que humilham a si mesmo, aqueles que se sentem indignos de receber algo, aqueles que acham que não merecem nada, Deus exalta. E a Bíblia nos fala que aquele que exalta a si mesmo é humilhado. Porém, aquele que humilha a si mesmo será exaltado. Então nós temos que nos humilhar e falar para Deus que nós não somos dignos, de que nós não merecemos nada, de que nós não temos do que receber de Deus. E aí Deus vai ver que nós estamos nos humilhando e vai descer. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala mais assim ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Basta que diga uma palavra e meu criado ficará são. A fé desse homem, meus irmãos, era de que Jesus não precisava ir literalmente na casa dele, onde o criado estava, para curar, porque somente uma palavra que Jesus desse, o criado seria sarado, seria curado daquela paralisia. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele não está limitado ao nosso conhecimento, à nossa sabedoria. Se ele der uma palavra, ele sendo Filho de Deus, que tem todo o poder no céu e na terra, se ele der uma palavra de cura, se Jesus falar para o diabo sair da nossa frente, se Jesus falar para o mal que está lutando contra a nossa vida sair da nossa vida, o mal tem que respeitar, o diabo tem que sair da nossa vida, querendo ele ou não, ele tem que sair, porque a palavra de Deus, ela é poder e autoridade nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, pela tua fé, se você crer, se você invocar o nome de Jesus, não importa quem estiver enfermo na tua casa, não importa onde ou ela está enfermo, porque através da tua vida, a palavra que você recitar, no nome de Jesus, a pessoa será curada. Isso se chama fé, o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se espera. Louvado seja o nome do Senhor. E esse homem tinha muita fé, porque Jesus atendeu o pedido dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, essa palavra aqui é uma palavra muito forte de cura, que Jesus falou que nem em Israel, os filhos de Deus que estavam ali, tinha tanta fé que nem aquele homem. E falou que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, das trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que Jesus estava nos falando? Que muitos dessa terra viriam de todas as partes e eles seriam salvos, eles teriam a vida eterna,
eles se sentariam à mesa no céu, na grande mesa, com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Sabe por que muitas pessoas que não são crentes têm a fé de que uma pessoa que é um servo, uma serva de Deus, uma pessoa que é crente, que aceitou a Jesus, não tem? Então muitos que são crentes não serão salvos, e muitos que não são crentes virão de toda a parte da terra e buscarão a Jesus Cristo e aceitarão a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque muitos que são crentes não têm a fé que uma pessoa não cristã tem. Então, se você é uma pessoa que ainda não é crente, mas você tem a fé que Jesus Cristo ele pode salvar a tua casa, a tua família, assim será feito segundo a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitos não acreditam, mesmo sendo crente, muitos mesmo sendo servo de Deus, muitas pessoas não creem na palavra de Deus. Muitas pessoas não têm a fé genuína, a fé perfeita que muitas das vezes uma pessoa que não é crente tem. Então, muitas das vezes nesse mundo, nós vamos ver pessoas que não são crentes receber mais do que aquelas que são. Pessoas que não são crentes receber mais do que aquelas que não são, do que aquelas que são. Inclusive, é por causa da fé. As coisas acontecem quando você bota a tua fé em prática. Mas, irmão, eu não sou crente. Minha irmã, a santificação, a mudança de vida, a salvação da tua alma é por etapa. De pouquinho em pouquinho, você buscando a Deus, a tua fé, ela vai aumentando. A tua intimidade com Deus, ela vai crescendo. E você vai vivenciando o poder da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus Cristo disse bem assim àquele centurião: vai e seja conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado ficou sarado. Antes mesmo dele ir para casa e ver o criado dele, naquela mesma hora Jesus falou que, segundo a fé dele, o criado que estava em casa foi curado. Meus irmãos, segundo a tua fé, você indo para a igreja, você buscando a Deus nas campanhas, aquela pessoa que está enferma na tua casa, aquela pessoa, aquele filho seu que está atribulado, aquela filha sua que está vivendo em outros caminhos, vai ser liberto, vai se liberta. Você tem que crer que, conforme a tua fé, a tua insistência em buscar a Deus na oração, nas campanhas, aceitando a Jesus Cristo sobre a tua vida, é que a tua família também será liberta. Primeiro, Deus ele faz na tua vida para você ser exemplo, para te deixar como exemplo na vida dos teus parentes, e depois Deus faz na vida dos teus próximos, na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Então é conforme a fé. Creia e tenha fé que Deus pode fazer, e Deus fará segundo a tua fé, em nome de Jesus.